elaboração de uma nova Constituição mobilizou o Chile ao longo do último ano, marcado por protestos e também por muita repressão policial. Mas nas urnas o país estava bem menos dividido. Um ano depois das manifestações que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas de Santiago, o povo chileno decidiu abrir caminho para uma nova Constituição no país. O plebiscito do dia 25 de outubro teve um resultado claro: quase 80% dos votos a favor da reescrita do texto, que ainda é da época da ditadura. Além disso, a população aprovou a formação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, que vai ter até 12 meses para elaborar uma nova Carta Magna. Qualquer chileno poderá concorrer para participar da Constituinte, que também vai ter um elemento inédito. A Assembleia vai ser totalmente paritária em gênero, composta metade por homens e metade por mulheres. Esse resultado é histórico e abre margem para que o Chile, pela primeira vez, ganhe uma Constituição escrita por uma Assembleia eleita democraticamente para fazer isso. Mas é só o primeiro passo de um longo processo que ainda inclui a eleição de quem vai escrever o texto e uma votação final que pode simplesmente decidir manter a Constituição que já existe. É sobre o que ainda está em jogo no Chile que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Você deve lembrar como tudo começou. Em outubro de 2019, o que era apenas um protesto de estudantes contra o aumento das passagens do metrô em Santiago, começou a ganhar força, depois de uma resposta à violência da polícia. Até que no dia 18 de outubro do ano passado, o movimento explodiu de vez. Milhares de pessoas sem relação com os protestos originais tomaram conta das ruas, numa situação semelhante ao que ocorreu no Brasil nas jornadas de junho de 2013. Nas manifestações do Chile, que seguiram quase ininterruptas até o fim do ano passado, apareciam temas como as baixas aposentadorias recebidas no país, os problemas de abastecimento de água, que é privatizada por lá, a desigualdade social, a gratuidade do ensino e da saúde, entre várias outras demandas. Para muitos chilenos, a raiz de todos esses problemas estava na Constituição, que é uma herança da ditadura. O atual texto é de 1980 e foi escrito guiado pelas ideias do liberalismo econômico da Escola de Chicago, admirada por Paulo Guedes e imposto ao país durante a ditadura de Augusto Pinochet. Mesmo tendo passado por uma reforma profunda em 2005, a Constituição do Chile ainda guarda muitos resquícios do pinochetismo e há tempos é questionada pelos movimentos sociais. Prevendo um Estado mínimo, a Constituição reduziu o papel do governo à condição de um mero fiscalizador da atuação de empresas privadas em temas como saúde, educação e previdência social. Reverter isso era uma tarefa quase impossível. Além de exigir um quórum muito alto para qualquer reforma, a Constituição também impunha um sistema eleitoral que privilegiava a direita e chegou até a prever senadores biônicos que podiam ser escolhidos pelas Forças Armadas, algo que mudou só com as reformas de 2005. Além disso, tem uma questão básica da legitimidade do texto atual, que foi aprovado em meio à ditadura e com acusação de fraudes no plebiscito da época, que não teve nenhum tipo de registro eleitoral. Tentando pôr fim a esses protestos, os políticos ligados ao presidente Sebastião Pinheira e à oposição concordaram em convocar o plebiscito, abrindo a possibilidade dessa Constituinte. A primeira coisa a fazer é eleger as 155 pessoas que vão escrever a nova Constituição, e muitos políticos já pensam em lançar campanha para uma dessas vagas. A composição da Assembleia é fundamental para se ter uma ideia de quão progressista ou não vai ser o texto. Isso porque, para qualquer inclusão na Constituição, a Assembleia vai precisar de 2/3 dos votos. A previsão é que a Constituinte seja eleita em abril de 2021, em paralelo com as eleições municipais. No ano que vem, o Chile também escolhe um novo presidente, mas em novembro. Os candidatos conservadores prometem preservar o que for possível do texto atual. Eles argumentam que essa Constituição foi o que permitiu ao Chile se tornar um dos países mais ricos e com maior índice de desenvolvimento humano da América Latina atualmente. Já os movimentos progressistas, que querem as mudanças mais profundas, lembram que foi essa mesma Constituição que levou a uma das maiores desigualdades do mundo e a indignação que tomou conta das ruas do país em 2019. Uma Constituinte muito dividida corre o risco de não tomar qualquer decisão sobre temas mais polêmicos, como a reversão das amplas privatizações da saúde, da educação e da previdência. Isso não quer dizer que eles não possam mudar. Nesse caso, é provável que as principais pautas dos protestos precisem ser discutidas pelo parlamento, depois da adoção do novo texto, em leis específicas. Algo que pode parecer ruim à primeira vista, mas muitos juristas defendem que não incluir certos temas na Constituição facilita que eles sejam rediscutidos e modificados no futuro, já que bastaria maioria simples no Congresso e não mais 2/3 dos votos. Seja como for, a Constituinte vai ter um mandato de 9 meses para apresentar o texto, um período que pode ser prorrogado uma única vez por mais 3 meses. No fim desse processo, provavelmente já em 2022, um novo plebiscito vai ser convocado para a população decidir se aprova ou não a nova Constituição.
Constituição. E caso o texto seja rejeitado, a proposta é arquivada e continua valendo a Constituição de 1980. Na verdade, a votação já era para ter acontecido há muito tempo, estava marcada para abril, mas ela foi adiada em função da pandemia. Com isso, deu tempo até dos protestos de 2019 fazerem o seu primeiro aniversário, e novas marchas foram convocadas no país apesar do coronavírus. Foi nesse primeiro aniversário dos protestos que aconteceram outros atos violentos, como aquela queima das igrejas, que se tornou mais uma bandeira da direita para questionar as intenções dos manifestantes. Mas há suspeitas sobre até que ponto essa violência não é provocada. No mesmo dia em que as igrejas foram queimadas, um cabo da Marinha foi preso nas imediações de uma delas por causar distúrbios. Há quem pense que ele estava infiltrado de propósito para causar vandalismo e deslegitimar o movimento. Assim como os protestos, a violência policial também seguiu presente. Um mês antes do plebiscito, os chilenos ficaram indignados com a cena de um policial militar atirando um jovem no rio Mapocho, que atravessa Santiago. Os protestos do ano passado também tiveram várias denúncias de violações dos direitos humanos por parte da polícia. Uma violência se tornou simbólica dessa repressão: os tiros de bala de borracha nos olhos dos manifestantes. É nesse clima inflamado que agora o Chile confirmou que vai ter uma Assembleia Constituinte. Mas se havia amplo apoio popular para dar esse passo, o que acontece a partir de agora é bem mais incerto. A única certeza é que muita coisa pode mudar nesse tempo todo. Dependendo de quem escrever a Constituição e do equilíbrio de forças até o plebiscito final, o apoio que existe hoje por um novo texto pode crescer ainda mais, ou ruir de vez. Depois dos protestos e da votação de 25 de outubro, o Chile abriu as portas para uma nova Constituição. Mas se vai ter mesmo uma nova Constituição, é outra história.